os homens são muito mais vaidosos ou incapazes de pedir ajuda. Eu acredito tanto que o ponto maior de saúde da gente, Ana, em qualquer fase da vida, é se conectar com a própria fissura, sabe? Ter orgulho da esquisitice, não ter vergonha da falha, ou pelo menos não uma vergonha que te paralise, sabe? Não, ter uma autocrítica, mas Sim. não ter uma culpa que Isso, paralise. Isso. Mude a partir Isso. dali. Porque, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que os espaços mais inesquecíveis da nossa vida, os momentos mais inesquecíveis da nossa vida, são os momentos em que a gente é recebido apesar de uma falha, além de uma falha, expondo uma fragilidade, sendo acolhido por uma dor, né? Esses são os momentos mais inesquecíveis da nossa vida. Então, Ser compreendido. Ser compreendido. Ali a gente sente que a gente tem um nível de aceitação ali mais abissal, né? Entendi. Ali eu acho que dá um salto nessa percepção do sentido da vida. Então, eu acho que a gente precisa de espaço em que a gente possa existir assim. Sabe? Entendi o que você está falando. E eu fico perguntando a questão dos homens, né? Apesar das pessoas falarem muito da depressão em mulher e ansiedade, teoricamente, é mais comum numericamente. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que as mulheres procuram ajuda. Muito mais, Eu né? acho que os homens, se bobear, têm mais depressão. Por exemplo, o índice de suicídio entre homens é maior do que o da mulher. Exatamente, muito maior. Aí você fala assim, que coisa estranha, as mulheres adoecem mais. Aí sempre era aquela coisa, por causa dos hormônios. Mas vai lá, vamos lá, tudo bem. Tem uma parte aqui biológica, mas e o resto? Os homens são muito mais, como é que eu vou te dizer? Vaidosos ou incapazes de pedir ajuda. A socialização masculina ela acontece corrompendo a leitura de si, né? O que os meninos vão percebendo de si, eles recebem do mundo uma invalidação. Assim, então você não deveria prestar atenção nisso, isso não importa. O que importa é siga a reta do seu desempenho, do seu talento acadêmico, da sua profissão, de acumular riqueza, o que quer que seja, né? Mas essa escuta para o que é mais sensível, né, do que eu estou percebendo de mim e do outro, uma leitura mais emocional interna e externa, isso é do feminino. Então, esse corte que a gente vai recebendo dessa cultura patriarcal ao longo da nossa história inteira, constrói uma cisão mesmo. Uma cisão com tudo que é cuidado, inclusive o autocuidado. Então, eu acho que a gente chega na adultez muito fraturado, sabe? Você passou por isso, Alexandre? Passei, certamente. E eu acho assim, na minha história, aconteceu uma coisa que foi sui generis, eu acho. Porque essa minha adesão ao diálogo, como eu estava te falando, essa minha vontade de estar o tempo inteiro conversando, fez com que eu construísse uma ecosfera de gente à minha volta, em que eu senti a minha vida toda que eu tinha uma abundância de apoio. Que legal. Eu nunca me senti desprovido de rede. De possibilidade de conversa. Isso. Assim, eu tinha pessoas diferentes cumprindo papéis diferentes, mas eu sempre tive a sensação de que se acontecesse alguma coisa comigo, ia ter gente ao meu favor. Que bacana isso. Então, acho que isso muda essa experiência masculina dessa solidão com a sua própria angústia. Mas, certamente, essa história de nomear o que se sente, assumir que precisa de ajuda, isso eu também passei e precisei aprender. Eu acho que o movimento contemporâneo, ele está fazendo
de uma forma mais nichada por enquanto, mas uma busca por uma outra experiência de masculinidade, né? Então, uma masculinidade Porque a que era tá falida. Está falida, né? Tá tentando aí bravamente se recolocar desse jeito mais violentão, né? Mas eu acho que sabe aquele comportamento de extinção? Isso. Os estertores. Isso. Os últimos estertores. Os últimos. Aquele última chama assim antes do fogo apagar, né? Mas o que eu acho que está em construção é uma experiência assim, eu não quero viver pela metade, sabe? Eu tenho um grupo terapêutico de homens. De homens, exatamente. Queria que você falasse sobre isso. É um grupo que existe há 8 anos, Ana. É um grupo aberto, gratuito, quinzenalmente às terças-feiras à noite, no Zoom. E esse grupo funciona da seguinte forma. Surgiu com que ideia? Surgiu com que ideia? Surgiu com a ideia de escutar esses homens. Os homens. Como todo terapeuta de família tem vontade de escutar o homem, se ele faz parte ali da estrutura familiar, porque ele não comparece, né? Vai a mãe, vai a avó, vai a madrinha, vai a babá, mas o homem raramente aparece. E se vai, ele fica olhando para ver o movimento. Estranha com jeito esquisito. Esquisita. Eu não tô legal. É isso mesmo. Então, o meu desejo era escutar esses homens e trazê-los para ir desconstruindo essa ideia do que seja uma terapia. Mas depois, isso se transformou num grupo em que as pessoas têm amizades profundas, assim. Que legal. Sabe, já vimos nascimentos de filhos de amigos, casamentos, sabe? Reencontros com filhos que tinham sido deixados para trás porque tinha tido uma paternidade adolescente não assumida, né? Então a gente vem colecionando esse manancial de histórias, mas sobretudo eu acho que o objetivo desse grupo é a gente desconstruir micromachismos, né? Aquele machismo que a gente não percebe, que opera ainda e que vai operar sempre porque é uma condição estrutural da nossa sociedade. E uma oportunidade da gente poder conversar sem que a gente precise ostentar. Como assim? A conversa masculina é uma conversa ostentosa. A conversa masculina é assim. Do carro, de quanto relógio. Você está ganhando, a mulher, né? Essa conversa mais patriarcalizada é assim, né? E ela não fala da dor. Ela não fala da fissura. Ela não fala da falha. Ela não fala do vale. É só do pico. Exatamente. Né? E eu acho potência, que ali, só da potência. Só da potência. E ali é um lugar para a gente falar dos nossos vales, sabe? Do que está sendo difícil, do que a gente não está conseguindo, né? Do que a gente precisa aprender. E como esses homens começaram a chegar nesse grupo? Facebook. Do mesmo jeito. Mas no início, deviam ter aqueles que estou aqui meio que justificando... Porque eu noto isso, né? Quando... eles chegavam, assim, derivados pelas companheiras. A minha companheira, minha mulher pediu para eu vir aqui. Isso, porque todos os homens que eu recebi no consultório era assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Isso. Minha mulher pediu para eu vir. Isso. Sempre assim. Tinha tem isso essa o tempo coisa inteiro. Justificando. Hoje já não, porque o grupo já está mais conhecido. Eles já estão conseguindo trazer os amigos. Né? Tá trazendo o pai, mas eu quero contar uma história que foi muito comovente que aconteceu nesse grupo. Foi um senhor de 73 anos que foi uma única vez. Ele sentou, o grupo ainda era presencial, porque ele ficou 3 anos presencial num consultório na Zona Oeste de São Paulo. Depois da pandemia a gente evoluiu para online e agora vai ficar assim para sempre. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.